A chuva batia forte no telhado da pequena casa, enquanto Helena tentava manter a calma diante da notícia devastadora. O papel na mesa anunciava o despejo. Ela e o filho tinham 10 dias para sair dali. No meio do desespero, ela respirou fundo e repetiu baixinho um versículo que sempre a fortalecia. Aliás, se você gosta de histórias profundas como esta, vale a pena acompanhar nosso canal para não perder os próximos capítulos. A fé dela era forte, mas, naquela noite, parecia abalada. A sala estava cheia de caixas abertas, memórias espalhadas e um silêncio que parecia gritar. Helena caminhava lentamente, tocando objetos que guardavam anos de luta e orações atendidas. O filho, Daniel, observava a mãe com os olhos cheios de preocupação. Ele parecia querer dizer algo, mas faltava coragem. Naquele ambiente sufocante, cada detalhe parecia um lembrete de tudo o que estavam prestes a perder. Daniel aproximou-se dela, oferecendo um copo de água, mas Helena percebeu a inquietação em suas mãos. Ela tentou sorrir, ainda que seu coração estivesse pesado. E, se histórias reais e emocionantes tocam você, lembre-se de seguir o canal para continuar recebendo conteúdos assim, sempre com mensagens que edificam. Daniel engoliu seco, como se estivesse acumulando palavras demais no peito. Helena se sentou no sofá com um suspiro cansado. O dia havia sido longo demais, e a incerteza sobre o futuro machucava mais do que a própria perda. Daniel então se sentou ao lado dela e ficou em silêncio por alguns minutos. Era como se ele reunisse forças para algo que vinha adiando. O relógio da parede marcava cada segundo com um impacto que parecia ecoar dentro deles. Antes que Helena pudesse perguntar o que o inquietava, Daniel segurou sua mão com firmeza. Seus olhos revelavam algo entre medo e determinação. E, se essa história já está te prendendo, considere acompanhar nosso canal para não perder as próximas revelações que vão te surpreender. O clima na sala mudou, carregado de uma tensão silenciosa. Algo grande estava prestes a ser dito. Então, finalmente, Daniel respirou fundo e disse: "Mãe, eu preciso te contar a verdade sobre o nosso passado. Não dá mais para esconder." Helena arregalou os olhos, completamente confusa. A casa parecia ainda mais silenciosa, como se até o vento tivesse parado para ouvir. Ela sentiu um arrepio percorrer sua coluna. O que poderia ser tão grave a ponto de ele escolher aquele momento para revelar? Helena manteve os olhos fixos no filho, tentando entender o que ele queria dizer. A respiração dela ficou mais curta, e a sensação de que algo profundo estava prestes a emergir aumentou. Daniel olhou para o chão por alguns segundos, como se buscasse coragem nas sombras da sala. O relógio continuava marcando seu ritmo implacável, e cada tique soava como um lembrete da urgência daquela conversa. Daniel começou a revirar uma pequena caixa antiga que ficava guardada no armário. Helena franziu a testa, incapaz de reconhecer o objeto. Quando ele abriu a tampa, uma série de fotos e papéis amarelados pelo tempo veio à tona. Ela se aproximou lentamente, sentindo o coração acelerar. Aqueles documentos pareciam carregar décadas de segredos. Um frio percorreu seu corpo, misturado a uma curiosidade dolorosa. Ele retirou uma fotografia onde um homem desconhecido segurava um bebê envolto em um cobertor azul. Helena olhou para o filho com espanto, tentando entender o que aquela imagem representava. Daniel passou o polegar sobre a foto, como se a conhecesse profundamente. A expressão dele era uma mistura de tristeza e resignação. "Mãe, este homem não é um estranho para mim", disse ele, com a voz embargada. Helena sentiu o estômago se revirar. Ela tentou se lembrar daquele rosto, mas nada lhe vinha à mente. Daniel puxou outro documento, desta vez uma certidão antiga, já desgastada. A mãe arregalou os olhos ao reconhecer um nome que não via havia muitos anos. Tudo parecia confuso demais, como se memórias adormecidas tentassem despertar ao mesmo tempo. O silêncio entre eles se tornou quase insuportável. "Eu descobri isso sozinho", disse Daniel, com a voz firme, embora seus olhos revelassem dor. "Descobri há meses, e não tive coragem de te contar." Helena levou a mão ao peito, tentando processar o que ouvia. Ela sempre imaginou que conhecia cada detalhe da própria história, mas ali, diante daqueles papéis, percebia que partes importantes pareciam ter sido arrancadas de sua memória. Daniel levantou a cabeça e finalmente a encarou. "Mãe, esse homem da foto é o meu verdadeiro pai." A frase cortou o ar como um raio. Helena sentiu as pernas fraquejarem e precisou segurar o braço do sofá para não desabar. O mundo ao redor pareceu girar por alguns instantes. Aquela revelação derrubava todas as certezas que ela carregou por anos, e apenas começava a abrir feridas antigas.
Helena sentiu o peso das palavras de Daniel como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela levou alguns segundos para conseguir respirar fundo novamente, tentando assimilar a informação. O nome que estava na certidão mexia com lembranças que ela havia enterrado há muito tempo. Era um passado que preferia não revisitar, mas que agora retornava com força total, exigindo respostas. Filho, eu preciso que você me escute com calma, disse ela, tentando manter a voz estável. Daniel balançou a cabeça, demonstrando que estava disposto a ouvir. Helena se aproximou da janela, observando a chuva que caía com intensidade, como se refletisse a turbulência dentro dela. Era difícil encontrar forças para reabrir uma história dolorosa que carregava sozinha havia tantos anos. Ela voltou a olhar para Daniel, e seus olhos estavam marejados. Eu nunca quis mentir para você, confessou com sinceridade. Mas eu tive medo, muito medo. Daniel franziu o senho, tentando compreender o tamanho daquele segredo. Ele não conseguia imaginar a mãe guardando algo tão grande sem um motivo grave por trás. A tensão entre eles permanecia pesada, mas havia também uma esperança tímida de reconciliação. Helena se sentou novamente no sofá e respirou fundo antes de continuar. Seu pai, o homem que você viu na foto, ele não sabia da sua existência. Daniel abriu os olhos, surpreso com aquela revelação inesperada. Essa nova informação parecia desmontar todas as hipóteses que ele havia construído ao longo dos meses de investigação silenciosa. O passado deles mostrava-se ainda mais complexo. Eu era muito jovem, continuou Helena, com um tremor na voz. E quando descobri que estava grávida, ele já tinha ido embora para outra cidade. Eu não tive coragem de procurá-lo. Daniel abaixou a cabeça, tentando imaginar a mãe tão vulnerável e sozinha naquela época. Pela primeira vez, ele percebia que sua própria busca pela verdade talvez tivesse causado mais dor do que pretendia. Helena limpou uma lágrima que escorria pela bochecha. Eu fiz tudo isso para te proteger. A declaração pairou entre eles, carregada de amor e arrependimento. Daniel a observou em silêncio, sentindo uma mistura de choque e empatia. A perda da casa já era um golpe duro, mas agora percebia que a mãe enfrentava batalhas internas muito mais antigas e profundas. Daniel respirou fundo, tentando assimilar tudo o que a mãe havia revelado. Ele observava o rosto dela com um misto de dor e compaixão. Era evidente que Helena carregava aquele segredo sozinha por muitos anos, e que a culpa por escondê-lo havia deixado marcas profundas. A verdade era muito mais complexa do que ele imaginara quando começou a investigar o próprio passado. Por que você nunca me contou isso? Perguntou Daniel, com a voz baixa, quase um sussurro. Helena apertou as mãos entre os joelhos, como quem tenta se ancorar para não desmoronar. Porque eu achava que você me veria de outra forma, que me julgaria por ter escondido algo tão grande. O silêncio entre eles pareceu crescer, preenchido apenas pelo barulho distante da chuva. Daniel se aproximou mais, percebendo o peso emocional que a mãe carregava. Ele nunca havia imaginado que ela sentia tanto medo do próprio filho. Mãe, eu jamais teria te julgado, disse ele, mesmo sabendo que, no fundo, talvez tivesse reagido pior no passado. Agora, porém, a dor dela feria mais do que qualquer desejo de respostas. Ele começou a entender que verdades antigas também carregam cicatrizes. Eu só queria saber quem eu era, admitiu Daniel, olhando para as próprias mãos. Sempre senti que faltava uma parte da minha história. Helena sentiu, compreendendo aquela inquietação. Ela mesma já havia sentido o mesmo quando era jovem. A busca dele não havia sido por rebeldia, e sim por identidade. Ainda assim, por trás daquela busca havia um risco enorme que ela temia enfrentar. Eu sei que você precisava de respostas, disse Helena, mas eu temia que, ao descobrir, você fosse atrás dele. Daniel levantou os olhos, surpreso com a afirmação. A ideia nunca havia passado por sua mente, até encontrar a foto. E agora, sentado ali, ele se perguntava se realmente deveria conhecer esse homem. A incerteza o deixava inquieto, mas também curioso. Foi então que Helena desviou o olhar e acrescentou, com a voz embargada, Daniel, há outra coisa que você precisa saber. Algo que eu deveria ter contado há muito tempo. O ar na sala pareceu ficar mais pesado. Daniel sentiu o coração acelerar novamente, como se estivesse prestes a atravessar outra porta que revelaria ainda mais segredos enterrados no passado da família. Daniel engoliu seco, percebendo que a mãe ainda não havia revelado tudo. O olhar de Helena tremia, como se ela carregasse um peso que ultrapassava décadas. A chuva do lado de fora diminuíra, mas dentro da casa a tensão continuava crescendo. Daniel sentiu um frio na barriga,
antecipando que o próximo segredo poderia mudar tudo o que ele acreditava saber sobre sua própria história. Antes de você nascer, eu passei por momentos muito difíceis, começou Helena, tentando organizar as palavras. Ela segurou a borda do sofá, buscando apoio. Eu não tinha família, não tinha casa, e me vi completamente sozinha. Daniel escutava em silêncio absoluto, com o coração apertado. Pela primeira vez, ele enxergava o passado da mãe não como uma escolha, mas como uma sobrevivência. Quando descobri a gravidez, eu fiz de tudo para encontrar o seu pai, disse ela, olhando fixamente para ele. Mas quando cheguei na cidade para onde ele havia ido, descobri que ele estava envolvido com gente perigosa. Daniel franziu o senho, sem entender completamente o significado daquilo. Era a primeira vez que ele ouvia a mãe falar de algo tão sombrio ligado ao homem da foto. Helena continuou: me disseram que ele havia se metido em problemas sérios, e que a melhor coisa que eu poderia fazer era seguir minha vida longe dele. Uma lágrima escapou de seus olhos, e ela rapidamente a enxugou. Eu tive medo por você. Medo de colocar sua vida em perigo antes mesmo de nascer. Daniel sentiu um arrepio, imaginando a mãe fugindo daquele passado turbulento. Eu nunca quis que você carregasse esse peso, confessou ela, com a voz falhando. Por isso apaguei tudo da nossa história. Queimei cartas, escondi documentos, e tentei reconstruir nossa vida do zero. Daniel imaginou o desespero jovem da mãe, tentando proteger um bebê que ainda nem havia chegado ao mundo. A revelação explicava muitos silêncios, muitas ausências, muitas respostas evasivas ao longo dos anos. Helena respirou fundo, preparando-se para a última e mais dolorosa parte. Mas, Daniel, tem algo ainda mais sério que você precisa saber sobre ele. A voz dela ficou quase inaudível. Daniel sentiu o coração bater mais rápido, como se estivesse diante de uma verdade que poderia alterar não só o passado, mas também o futuro deles. O peso das palavras dela deixou a sala inteira em suspense. Daniel sentiu o corpo ficar tenso, como se cada músculo aguardasse a próxima frase da mãe. O silêncio era tão profundo que até o tic-tac do relógio parecia mais alto do que o normal. Helena olhava para as próprias mãos, incapaz de encarar o filho naquele momento. A sensação era de que ela carregava não apenas lembranças, mas ferimentos que nunca cicatrizaram completamente. Seu pai, ela começou, com dificuldade, estava envolvido com pessoas muito influentes, e também muito perigosas. Daniel franziu o senho, tentando imaginar que tipo de influência poderia justificar anos de silêncio. Helena apertou as mãos, como se o simples ato de lembrar a fizesse reviver a ameaça que sofreu no passado. Ela não queria assustar o filho, mas esconder a verdade não era mais opção. Eu não fugi apenas porque estava com medo, continuou ela. Eu fugi porque fui avisada que, se eu continuasse perto dele, algo ruim poderia acontecer comigo, e com você. Daniel sentiu um arrepio subir pela espinha. A ideia de que sua mãe havia sido perseguida ou ameaçada por algo envolvendo seu pai tornava tudo ainda mais grave. O passado parecia mais sombrio do que ele imaginara. Helena levantou-se lentamente e caminhou até a caixa onde os documentos estavam espalhados. Ela pegou um envelope fechado, amarelado pelo tempo. Eu nunca abri isso, disse, entregando-o para Daniel. Foi deixado na porta da pensão onde eu estava quando fugi. O jovem olhou para o envelope com desconfiança, como se ele pudesse explodir em segredos a qualquer segundo. Seu coração batia acelerado. O que você acha que tem aqui dentro? Perguntou Daniel, com a voz baixa. Helena balançou a cabeça. Eu não sei. Na época, eu não tive coragem de abrir. Estava apavorada demais e só queria proteger você. Daniel observou o envelope, percebendo que aquele pequeno pedaço de papel guardava respostas que haviam sido enterradas por muitos anos. Era como segurar uma chave para portas trancadas há décadas. Helena voltou a sentar-se e suspirou profundamente. Mas acho que chegou a hora de saber a verdade, Daniel. Ele assentiu, ainda que com hesitação. A revelação daquele conteúdo poderia mudar tudo, ou trazer a paz que ambos buscavam. No entanto, havia também o risco de desencadear memórias e perigos que talvez nunca devessem ter sido reabertos. O envelope pesava mais do que deveria. Daniel observou o envelope por longos segundos, como se algo invisível o impedisse de abri-lo. Era estranho pensar que aquele objeto tão frágil carregava verdades capazes de abalar a vida inteira deles. Helena o observava com um olhar misto de apreensão e esperança. Era evidente que ela temia o conteúdo, mas também desejava que a revelação trouxesse algum alívio depois de tantos anos de silêncio. Com as mãos trêmulas, Daniel passou o dedo pela aba envelhecida do envelope.
O papel parecia prestes a se desfazer. Ele respirou fundo, tentando encontrar coragem para continuar. Por um momento, pensou em devolver o envelope para a mãe e dizer que talvez não precisassem saber de nada. Mas ele sabia que já tinham ido longe demais para voltar atrás. A verdade chamava, e não seria ignorada. Eu vou abrir, disse Daniel, finalmente. Helena apertou os lábios, como quem se prepara emocionalmente para um impacto. Ele rompeu o lacre com cuidado, revelando um pequeno conjunto de documentos dobrados. Ao desdobrá-los, percebeu que eram páginas datilografadas, acompanhadas de algumas fotos em preto e branco. Seu coração acelerou. Algo naquele material parecia mais sério do que simples memórias antigas. A primeira página continha um nome que Daniel nunca tinha visto antes, mas que parecia carregar um certo peso. Ele franziu o senho, tentando reconhecer. Logo abaixo, havia uma assinatura parcialmente borrada. "Mãe, você conhece esse nome?" perguntou. Helena aproximou-se lentamente, inclinando-se para ler. Ao ver o nome, seus olhos se arregalaram. Era como se tivesse sido atingida por uma lembrança que tentará apagar para sempre. "Não pode ser", sussurrou Helena, levando a mão à boca. "Esse homem, ele era um dos associados do seu pai. Ele me encontrou antes de eu fugir." Daniel sentiu o estômago se contrair. Aquele envelope não era apenas uma carta, mas um aviso. E o fato de ter sido deixado anonimamente na porta da pensão significava que alguém estava tentando alertá-la, ou ameaçá-la. Tudo ficava ainda mais nebuloso. Daniel virou a próxima página e encontrou uma fotografia perturbadora. Seu pai ao lado de dois homens desconhecidos, todos olhando diretamente para a câmera como se estivessem conscientes de que aquele registro precisava existir. Um arrepio percorreu sua espinha. "Mãe, por que alguém deixaria isso para você?" perguntou ele, com a voz trêmula. Helena respirou fundo, antes de responder, porque alguém sabia que eu estava em perigo, e queria me afastar dele para sempre. Daniel examinou a fotografia com mais atenção. Os homens na imagem tinham expressões duras, como se carregassem algo sombrio nos olhos. Nada naquela foto parecia casual. Ele sentiu um desconforto profundo, como se aquela imagem revelasse apenas a superfície de algo muito maior. Helena, ao lado dele, mantinha a respiração presa, temendo reconhecer mais do que gostaria. "Eu lembro desse homem à esquerda", disse Helena, apontando com o dedo trêmulo. "Ele foi até minha casa antes de eu fugir. Disse que seu pai estava se envolvendo com coisas que poderiam colocar nossa vida em risco." Daniel virou-se para ela, percebendo que a história estava prestes a ganhar proporções mais sérias do que imaginara. Até então, ele acreditava que buscava apenas sua origem, não segredos ligados a ameaças reais. "Por que você nunca denunciou nada?" perguntou Daniel, tentando entender como tudo havia permanecido escondido por tantos anos. Helena apertou os punhos, lembrando-se do medo que sentirá naquela época. Porque eles pareciam estar em todo lugar. Eram influentes, tinham contatos, e eu era só uma jovem sem apoio, carregando um bebê. Ninguém teria acreditado em mim. A voz dela mostrava não apenas dor, mas também uma solidão antiga. Daniel voltou ao envelope e encontrou outra folha datilografada, dessa vez com uma frase solitária no centro da página: "Proteja o menino. Ele não deve ser encontrado." Ele sentiu um calafrio percorrendo cada parte do corpo. Aquela frase trazia um peso que parecia maior do que tudo que tinham descoberto até agora. Helena levou a mão ao peito, assustada. A ideia de que alguém estava protegendo, ou escondendo, Daniel a vida inteira era perturbadora. "Será que alguém estava tentando me afastar do meu próprio pai?" perguntou Daniel, sentindo um turbilhão de emoções confusas. Helena respirou fundo e respondeu com cuidado: "Talvez, ou talvez estivesse tentando afastar você do perigo que cercava ele." Nada era simples naquela história. Cada nova peça revelava um cenário mais nebuloso, mais ameaçador. Daniel começou a perceber que o passado deles não havia sido apenas doloroso, havia sido perigoso. Helena colocou a mão no ombro do filho, tentando transmitir alguma segurança. "Seja qual for a verdade completa, Daniel, eu fiz o que fiz porque te amo." Ele assentiu, mesmo com a mente girando em 1000 direções. O envelope, agora aberto sobre a mesa, parecia irradiar um passado cheio de sombras. Mas, ao mesmo tempo, parecia também oferecer um caminho, talvez o único, para descobrir toda a verdade por trás daquela história. Daniel recostou-se na cadeira, tentando organizar tudo o que tinha acabado de descobrir. O quarto parecia menor, como se as paredes se aproximassem lentamente à medida que ele conectava cada peça do passado. A frase "ele não deve ser encontrado" ecoava em sua mente,
despertando perguntas que ele jamais imaginou fazer sobre a própria história. O coração batia pesado, como se antecipasse uma revelação ainda maior. Helena caminhou até a janela e abriu um pouco a cortina, deixando que o vento frio entrasse no ambiente. Ela precisava de ar. Precisava de um segundo de lucidez em meio a tantos anos de silêncio que agora se rompiam de forma inesperada. Eu sempre tive medo de que chegasse o dia em que você perguntaria sobre ele, confessou ela, olhando para o céu nublado. Mas nunca imaginei que descobriríamos algo assim. Daniel voltou a examinar os documentos, agora com um olhar mais atento. Entre as páginas, encontrou um recorte de jornal antigo. Nele, havia uma notícia sobre uma operação policial realizada na mesma época em que Helena descobriu a gravidez. Entre os investigados, estava o nome do homem da foto, o pai de Daniel. O jovem sentiu a garganta fechar. Não era apenas uma história de abandono. Era algo maior, e muito mais sombrio. Mãe, ele estava sendo procurado, disse Daniel, mostrando o recorte. Helena reconheceu o documento imediatamente. Sim, e foi por isso que eu fugi. Ela se sentou ao lado do filho, os olhos marejados. Eu não queria que você crescesse ligado àquela vida. Eu queria que você tivesse a chance de ser livre. As palavras dela agora carregavam não apenas dor, mas também uma coragem que Daniel nunca havia conhecido. Daniel respirou fundo, tentando processar tudo ao mesmo tempo. O homem que ele sempre imaginou como um desconhecido distante agora ganhava uma face real e perigosa. Ele não sabia se deveria sentir raiva, medo ou compaixão. Tudo se misturava dentro dele como um redemoinho de emoções. Mas havia algo mais forte do que todas elas: a necessidade de compreender completamente quem ele era. Tem mais alguma coisa? Perguntou Daniel, olhando para a mãe com sinceridade. Helena hesitou por alguns segundos, como se estivesse escolhendo cuidadosamente cada palavra. Depois, finalmente respondeu: sim, tem. E talvez seja a parte mais difícil de todas. O silêncio que seguiu foi quase ensurdecedor. Daniel sentiu o ar preso nos pulmões. Ele sabia que estava prestes a ouvir o último fragmento de um passado que mudaria tudo para sempre. Helena respirou fundo antes de continuar. Era possível ver o conflito interno em seus olhos, como se estivesse travando uma batalha entre revelar a verdade ou continuar protegendo o filho a qualquer custo. Daniel, ansioso, inclinou-se para a frente, sentindo o peso do momento. Tudo o que haviam descoberto até ali parecia apontar para um único ponto, e ele sabia que aquela revelação final seria definitiva. O ar na sala parecia mais denso do que nunca. Daniel, o homem que te deixou aquele envelope, ele arriscou a própria vida para me alertar. A voz de Helena saiu baixa, tremendo. Ele não era apenas um associado do seu pai. Ele era seu tio. Daniel arregalou os olhos, sem saber como reagir. A informação o atingiu como um choque profundo. Ele nunca imaginou que tivesse algum parente próximo vivo, muito menos alguém que tentou protegê-lo em silêncio. Seu tio tentou te tirar daquele mundo antes mesmo de você nascer, continuou Helena, enxugando uma lágrima. Ele sabia que seu pai não conseguiria sair do que tinha se metido, e temia que você fosse usado como moeda de troca. Daniel sentiu um arrepio intenso percorrer seu corpo. A noção de que sua vida havia sido alvo de ameaças desde o início era assustadora, mas também explicava o medo constante que sua mãe carregara. Eu nunca te contei por quê. Ele pediu que eu desaparecesse. Por você. Por segurança. Helena olhou para o filho com uma mistura de culpa e alívio. Foi por isso que eu mudei de cidade, que comecei do zero, que nunca procurei a ajuda da família dele. Era perigoso demais. Daniel, pela primeira vez, entendeu a dimensão da coragem da mãe. Ela não havia apenas sobrevivido, ela havia lutado em silêncio para salvá-lo. Daniel segurou a mão de Helena, sentindo uma conexão profunda, como se finalmente enxergasse tudo o que ela enfrentou para protegê-lo. Mãe, você não perdeu a casa por causa de escolhas erradas. Você perdeu porque passou a vida inteira carregando um fardo sozinha. Helena desviou o olhar, emocionada. Era como se, pela primeira vez, dividisse aquele peso com alguém. A dor ainda existia, mas agora não era mais um fardo solitário. Mãe, nós vamos recomeçar. Juntos, disse Daniel, com firmeza. Ele olhou para os documentos sobre a mesa, mas não com medo do passado, e sim com a certeza de que o futuro seria diferente. Helena sorriu pela primeira vez desde o início daquela conversa, um sorriso frágil, porém cheio de esperança. A casa se fora, os segredos foram revelados, e finalmente, os dois estavam livres das sombras que os perseguiram por tantos anos.